Tubarão. Livro de Peter Bentley, de 1974. Parte 14. Final. Quando chegou ao cais, Quint estava à sua espera. Aquele tipo alto, indiferente, vestia um impermeável amarelo que brilhava sob o céu escuro. Estava afiando a ponta de um arpão numa pedra de amolar. Quase que eu liguei para você, disse Brody, enquanto vestia sua capa de chuva. Mas o que é que significa esse tempo, hein? Nada, chefe, não significa nada, disse Quint. Vai melhorar daqui a pouco. E mesmo se não melhorar, não tem importância, não. Ele vai estar lá. Brody olhou para as nuvens que se moviam com o vento. Sei não, o tempo tá bem feio, viu? O tempo tá bem adequado, disse Quint. E subiu no barco. Somos só nós dois mesmo, é? Só nós. Você estava esperando alguém mais? Não, mas eu achei que você gostasse de um par de mãos extras. Quint, você conhece esse peixe tão bem quanto qualquer homem, e mais mãos não iam fazer diferença alguma agora. Além disso, não é da conta de mais ninguém. Isso aí é um problema nosso, um problema meu. Brody deu um passo para alcançar o casco, e estava quase pulando para o tombadilho quando notou uma lona cobrindo algo num canto. Que é aquilo ali? Disse, apontando. Uma ovelha. Quint ligou a chave. O motor deu uma tossida, pegou e começou a trabalhar calmamente. E para quê? Brody subiu no tombadilho. Você vai fazer algum tipo de ritual de sacrifício? Quint deu uma gargalhada rápida e sinistra. Bem que eu podia. Não, não, é uma isca. A gente vai servir um cafezinho da manhã antes de pegar ele. Agora desatraca a polpa do cais para mim, tá? Quint seguiu até a frente e retirou as cordas da proa e do meio do barco. Quando Brody pegou a corda da popa, ouviu o motor de um carro. Dois faróis surgiram na estrada e ouviu-se o barulho de pneus quando o carro freou na entrada do pier. Um homem pulou do carro e correu em direção ao orca. Era o repórter do Times, Bill Whitman. Quase que eu perdi a vocês, disse, ofegante. E o que é que você está querendo? Disse Brody. Eu quero ir junto. Ou melhor, me mandaram ir junto. Eu sou obrigado aí. Puta que pariu, disse Quint. Ó, eu não sei quem você é, não, viu? Mas não vem ninguém, não. Brody, desamarra a corda lá da popa. Por que não? Disse Whitman. Eu não vou atrapalhar. Talvez eu possa até ajudar. Olha, cara, isso é notícia. Se você vai pegar um peixe, aquele peixe, eu quero estar lá. Vai se fuder, vai, disse Quint. Então eu vou alugar um barco e eu vou seguir vocês. Quint riu. Vai em frente. Vê se consegue encontrar alguém estúpido o suficiente para te levar. Depois você tenta encontrar a gente. O oceano é imenso. Ô, Brody, joga a corda aí logo! Brody jogou a corda da popa no chão do cais. Quint acelerou o barco para a frente e o barco saiu da marina. Brody olhou para trás e viu Whitman caminhando pelo pier em direção ao carro. O mar em Montauk estava agitado, pois o vento, que agora vinha do sudoeste, estava contra a maré. O barco seguiu balançando pelo mar. A proa furava as ondas formando uma cortina de espuma. A ovelha morta quicava na popa. Quando chegaram em mar aberto, no sentido sudoeste, o deslocamento deles ficou mais calmo. A chuva tinha virado uma leve garoa e, pouco a pouco, as ondas iam ficando menores e perdendo as cristas brancas. Estavam a cerca de 15 minutos de distância do cabo quando Quint desacelerou o barco e o motor diminuiu a intensidade.
Brody olhou em direção à praia. Na claridade da manhã, podia ver a caixa d'água com clareza, um ponto preto elevando-se da faixa cinza de terra. A luz do farol ainda brilhava. A gente não está tão distante quanto costumava ir, disse Brody. Não, a gente não deve estar a mais de 3,5 km da costa. Mais ou menos isso, chefe. Então por que é que a gente está parando? É que eu tive um pressentimento. Quint apontou para a esquerda, onde havia um monte de luzes na praia mais adiante. Emmett está ali, ó. É, e daí? Não creio que ele vai estar muito longe hoje. Acho que ele vai estar em algum lugar entre aqui e Emmett. E por que, Quint? Como eu já disse, é um pressentimento. Nem sempre tem um porquê para essas coisas. Mas por 2 dias seguidos a gente encontrou ele mais longe. Ou ele encontrou a gente. Eu não estou entendendo, não, Quint. Para um homem que diz que não existe algo como um peixe inteligente, você está se transformando num gênio. Esse peixe. Você está transformando ele num gênio. Ué, você não dizia que não existia peixe inteligente? Agora você diz que ele que encontrou a gente nos outros 2 dias. Que história que é essa? Brody irritou-se com o tom misterioso de Quint. Que tipo de jogo é esse, Quint? Não é jogo não, chefe. Se eu errar, errei. E a gente tenta algo diferente amanhã? Brody meio que desejou que Quint estivesse errado, que a caçada fosse adiada por mais um dia. Ou hoje mesmo, mais tarde. Só que, chefe, eu não acho não que a gente vai ter que esperar muito tempo. Quint desligou o motor, foi até a polpa e levantou um balde de vísceras sobre a amurada. Começa a jogar essa nojeira aí no mar, vai, disse, entregando a Brody o balde. Retirou a lona que cobria a ovelha, amarrou uma corda em torno do pescoço dela e a colocou na amurada. Abriu seu estômago e atirou o animal no mar, deixando-o boiando a 6 metros do barco antes de amarrar a corda a um gancho na popa do barco. Depois, seguiu para a frente do barco, desamarrou 2 barris e os trouxe junto aos seus rolos de cordas com os arpões para a popa. Posicionou cada barril de um lado da amurada, cada qual junto ao seu respectivo rolo de corda, e enfiou um arpão no cabo de lançamento de madeira. Beleza, disse Quint. Agora é só ver quanto tempo que vai demorar. O céu havia clareado por completo. A luz do dia era cinzenta e as luzes na praia foram se apagando. O mau cheiro das vísceras que Brody jogava ao mar embrulhou seu estômago. Ele lamentou não ter comido alguma coisa, qualquer coisa, antes de ter saído de casa. Quint sentou-se na ponte de comando e ficou observando a cadência do mar. As nádegas de Brody estavam doloridas de sentar na beira do casco duro, e seu braço estava ficando cansado de tanto pegar as vísceras e jogá-las ao mar. Ele se levantou, esticou-se e, olhando para a popa, tentou segurar a pá de um jeito diferente. De repente, ele viu a cabeça monstruosa de peixe, a menos de 1,5 metros de distância, tão perto que ele podia alcançá-la e tocá-la com a pá. Os olhos negros como de boneca, encarando-o, o focinho prata acinzentado, apontando em sua direção, a mandíbula torta, sorrindo para ele. Deus do céu! Brody gritou, imaginando, chocado, o tempo em que o peixe estivera ali antes de ele ter se levantado e se virado. Quint desceu a escada e chegou à polpa numa fração de segundos. Quando ele chegou à amurada, a cabeça do peixe entrou de volta para dentro d'água e, um segundo depois, bateu com força no casco. Os dentes morderam a madeira e a cabeça sacudiu violentamente de um lado para o outro.
Brody agarrou um gancho e segurou nele, incapaz de tirar os olhos do tubarão. O barco tremia e chacoalhava a cada vez que o peixe movia a cabeça. Quint escorregou e caiu de joelhos na amurada. O peixe soltou o barco e o barco afundou, deixando o barco novamente parado. Ele estava aqui esperando pela gente, disse Brody. Eu sei, disse Quint. Como é que ele... Não importa, chefe. A gente pegou ele agora. A gente pegou ele? Você viu o que ele fez com o barco? Foi uma boa de uma sacudida, não foi não? A corda que segurava a ovelha esticou. Sacudiu por um momento, depois afrouxou. Quint ficou de pé e pegou o arpão. Ele pegou a ovelha. Vai demorar 1 minuto só até ele voltar. Como é que ele não pegou primeiro a ovelha? Ele tem boa educação, chefe, disse Quint, debochado. Vem cá, ô seu filho de uma puta! Vem! Vem que você não perde por esperar. O que é seu tá guardado. Vem! Gritou Quint. Brody viu febre no rosto de Quint. Um calor que iluminou seus olhos escuros. Uma intensidade que levantou seus lábios, pondo os dentes à mostra num sorriso torto. Uma expectativa que retorcia os nervos de seu pescoço e deixava branco os nós dos dedos. O barco estremeceu de novo e foi atingido por um baque oco e sombrio. O que é que ele está fazendo? Disse Brody. Quint inclinou-se na beira da amurada e gritou. Aparece, filho da puta! Você tá com medo? Não vai afundar a gente antes de eu te matar! Como assim afundar a gente? O que é que ele tá fazendo? Tá tentando abrir com os dentes um buraco no fundo do barco. É isso que esse filho da puta tá fazendo. Dá uma olhada lá no porão. Vem cá, seu filho da puta! Quint levantou o arpão. Brody ajoelhou-se e levantou a tampa que cobria a sala de máquinas. Deu uma olhada no buraco escuro e oleoso. Havia água no porão, mas sempre tinha, e não viu nenhum buraco novo por onde a água poderia brotar. Para mim tá parecendo que tá tudo bem, o Quint. Graças a Deus. A barbatana dorsal e a cauda apareceram na superfície 10 metros à direita da popa e começaram a mover-se novamente em direção ao barco. Olha você aí, disse Quint, falando manso. Olha você vindo aí. Ele se levantou, as pernas separadas, a mão esquerda no quadril, a mão direita esticada para o céu segurando o arpão. Quando o peixe estava a alguns centímetros do barco, indo em direção a ele, Quint atirou o arpão. O arpão atingiu o peixe na frente da barbatana dorsal. Ele então colidiu com o barco, golpeando de lado a popa e desequilibrando Quint, jogando-o de costas no chão. Ele bateu com a cabeça no suporte dos pés da cadeira de combate e o sangue começou a escorrer por seu pescoço. Ficou em pé num pulo e gritou: Te peguei, seu filho da puta! Agora eu peguei! A corda amarrada ao arpão serpenteou pela amurada até a água enquanto o peixe afundava. E quando ele chegou ao fim, puxou o barril, que pulou da popa para o mar e sumiu. Ele está levando o barril com ele, disse Brody. Não por muito tempo, disse Quint. Ele vai voltar. E a gente vai tirar outro arpão nele, e outro, até que ele desista. E aí ele vai ser nosso. Quint inclinou-se na amurada, observando a água. A confiança de Quint era contagiante, e Brody agora sentia-se agitado, satisfeito, leve. Era um tipo de liberdade, uma liberdade da névoa da morte. Que maravilha! Gritou Quint. Então, Brody notou o sangue escorrendo do pescoço do Quint e disse:
Oh, Quint, a sua cabeça está sangrando. Pega outro barril, disse Quint. Traz ele aqui, eu não tenho tempo para sangrar, não. E não embaraça a corda, tá? Eu quero que ele deslize como manteiga. Brody correu para a proa, soltou um barril, passou a corda enrolada pelo braço e carregou tudo até Quint. Olha ele vindo lá, disse Quint, apontando para a esquerda. O barril veio para a superfície e boiou na água. Quint puxou a corda que estava amarrada ao cabo de madeira e trouxe-a a bordo. Fixou o cabo no novo dardo e levantou o arpão acima de sua cabeça. Ele está vindo! O peixe apareceu na água a alguns metros do barco. Como um foguete decolando, o focinho, a mandíbula e as barbatanas peitorais elevaram-se na água em linha reta. Em seguida, surgiram a barriga branca acinzentada, a barbatana pélvica e a gigantesca genitália. Eu tô vendo seu pau, seu canalha! Gritou Quint e atirou um segundo arpão, inclinando o ombro e as costas em posição de arremesso. O arpão atingiu o peixe na barriga quando o gigantesco corpo começava a cair para frente. A barriga bateu na água num estouro ensurdecedor, jogando sobre o barco um potente e ofuscante jato d'água. Agora ele tá no papo, disse Quint, quando a segunda corda se desenrolou e caiu no mar. O barco balançou uma vez, e de novo, e ouviu-se um som distante de algo sendo esmigalhado. Você vai me atacar, é? Daqui você não leva mais ninguém, seu filho de uma puta. Quint correu para a frente e ligou o motor. Empurrou o acelerador para a frente e o barco se moveu para longe dos barris que boiavam no mar. Ele danificou alguma coisa, Quint? Disse Brody. Eu acho que sim. A popa tá um pouco pesada. Eu acho que ele abriu um buraco. Mas não precisa se preocupar, não, chefe. Não esquenta a cabeça. A gente bombeia água para fora do barco. Ah, então é isso. Brody disse, feliz. Isso o quê? O peixe tá morto. Não, ainda não. Dá uma olhada. Acompanhando o barco vinham os dois barris de madeira vermelha. Eles não balançavam. Puxados pela grande força do peixe, cada qual rasgava a água, empurrando as ondas à frente e deixando um rastro para trás. Ele está perseguindo a gente, é isso? Perguntou Brody. Quint fez que sim com a cabeça. E por quê? Ele não pode andar por aí. Ele está achando que a gente é comida ainda? Não. Sabe o que ele quer, chefe? Ele está querendo briga. Pela primeira vez, Brody viu a testa de Quint franzir de inquietação. Não era medo, nem pânico, mas um olhar de apreensão, como se num jogo as regras tivessem sido mudadas sem aviso ou o risco tivesse aumentado. Vendo a mudança no humor de Quint, Brody ficou com medo. E você já viu um peixe fazer isso antes? Perguntou. Desse jeito? Não. Eles já atacaram o barco, como eu te disse. Mas, na maioria das vezes, uma vez que, assim que você enfia o arpão neles, eles param de lutar com você e lutam contra a coisa que está enfiada neles. Brody olhou para a popa. O barco movia-se em velocidade moderada, virando aqui e ali, obedecendo aos movimentos ocasionais que Quint fazia com o timão. Os barris seguindo sempre seus movimentos ao lado deles. Que se foda, disse Quint. Se o que ele quer é luta que ele vai ter. Quint desacelerou o motor até o barco parar. Pulou da ponte de comando e foi até a amurada. Pegou o arpão. A excitação tinha voltado ao seu rosto. Isso aí, seu burro de merda. Vem, vem me pegar, vem, eu tô aqui! Gritou Quint.
Os barris continuaram vindo, varrendo a água, distantes 30 metros, depois 25, depois 20. Brody viu a faixa cinzentada passar a este bordo do barco, a cerca de 2 metros abaixo da superfície. Ele está aqui! Está indo para frente! Disse Brody. Porra! Disse Quint, maldizendo seu erro de cálculo com relação ao comprimento das cordas. Separou a ponta do arpão do cabo, arrancou a corda que segurava o cabo a um gancho, pulou da amurada e correu para a frente do barco. Quando alcançou a proa, abaixou-se e amarrou a corda do cabo a um gancho de proa, soltou um barril e colocou seu dardo no cabo. Ficou de pé no extremo da proa com um arpão elevado em posição de lançamento. O peixe já havia passado fora de seu alcance. A cauda surgiu na superfície a cerca de 6 metros à frente do barco. Os barris bateram na popa quase ao mesmo tempo. Balançaram uma vez, rolando junto à popa, um de cada lado, até finalmente deslizarem na água pelas laterais do barco. A uns 30 metros à frente do barco, o peixe virou-se. A cabeça levantou-se da água, depois afundou outra vez. A cauda, levantada como uma vela, começou a se mover com violência para frente e para trás. Aí vem ele, disse Quint. Brody subiu correndo a escada para a ponte de comando. Assim que chegou lá, viu Quint esticar o braço direito para trás e ficar na ponta dos pés. O peixe bateu com a cabeça na proa do barco. O barulho que fez era o de uma explosão silenciosa. Quint arremessou o arpão. Ele atingiu o peixe no alto da cabeça, acima do olho direito, e ficou ali preso. A corda foi se desenrolando e caindo no mar lentamente à medida que o peixe se afastava. Perfeito! Disse Quint. Agora eu acertei ele na cabeça. Agora havia 3 barris deslizando pela superfície da água. Depois desapareceram. Maldição! O peixe normal não vai para o fundo, não, com 3 arpões espetados no corpo e 3 barris para segurar ele aqui em cima, disse Quint. O barco tremeu, parecendo se elevar. Depois tombou de volta. Os barris surgiram, 2 de um lado do barco, um do outro. Depois submergiram novamente. Alguns segundos depois, reapareceram a uns 20 metros do barco. Vai lá embaixo, disse Quint, enquanto preparava outro arpão. Vai ver se aquele filho da puta avariou a proa. Brody desceu até a cabine. Estava seca. Afastou o tapete surrado, viu um alçapão e abriu-o. Um jato d'água estava inundando a proa por debaixo do chão da cabine. A gente está afundando, pensou. E as memórias dos pesadelos da infância vieram logo à sua mente. Subiu e disse a Quint. Oh, não está nada bom, viu? Tem muita água debaixo do chão da cabine. É melhor dar uma olhada, então. Aqui. Quint entregou o arpão a Brody. Se ele voltar enquanto eu estiver lá embaixo, enfia isso nele, por via das dúvidas. Ele foi para a popa e desceu. Brody ficou de pé na ponta da proa, segurando o arpão e olhando para os barris que flutuavam. Estavam praticamente parados na água, remexendo-se de vez em quando à medida que o peixe se movia abaixo. Como é que você morre? Brody perguntou para o peixe em silêncio. Ouviu um motor elétrico começar a funcionar. Sem crise, disse Quint vindo para a frente. Pegou o arpão de Brody. Ele pegou a gente de jeito. Mas tudo bem. As bombas devem resolver o problema. A gente vai conseguir rebocar ele. Brody secou as palmas das mãos nas costas das calças. Você vai mesmo rebocar ele? Vou.
Quando ele morrer. E quando é que isso vai acontecer? Quando ele estiver pronto. E até lá, a gente espera. Brody olhou para seu relógio. Eram 8:30. Esperaram por 3 horas, rastreando os barris à medida que eles se moviam. Se moviam cada vez mais devagar, num trajeto ao acaso pela superfície do mar. No início, desapareciam a cada 10, 15 minutos, reaparecendo a algumas dezenas de metros adiante. Depois, seus mergulhos foram rareando mais até que, por volta das 11 da manhã, não afundaram por quase 1 hora. Por volta das 11:30, os barris estavam boiando na água. A chuva tinha parado e o vento tinha diminuído por uma brisa amena. O céu estava completamente cinza. O que é que você acha? Perguntou Brody. Ele está morto? Eu duvido, viu, chefe? Mas deve estar quase. Pronto para a gente passar uma corda no rabo dele e puxar ele até ele se afogar. Quint pegou um rolo de corda de um dos barris na proa, amarrou uma ponta a um gancho na popa e na outra ponta deu um laço. Na base do mastro havia um guincho elétrico. Quint ligou-o para se certificar de que estava funcionando. Depois, o desligou. Ligou o motor do barco e o moveu em direção aos barris. Conduziu o barco devagar, com cautela, preparado para ir em outra direção caso o peixe atacasse. Mas os barris continuaram parados. Quent pôs o motor em ponto morto quando chegou ao lado dos barris. Usando um arpão em forma de gancho, esticou o braço para fora do barco e puxou a corda de um dos barris, trazendo-o para dentro do barco. Tentou desamarrar a corda do barril, mas o nó estava molhado e apertado. Então ele pegou a faca da bainha do cinto e a cortou. Fincou a faca na amurada, liberando a mão esquerda para segurar a corda e a direita para jogar o barril para o tombadilho. Ele subiu na amurada, passou a corda por uma roldana no alto do mastro e a desceu até um guincho. Enrolou a corda algumas vezes em torno do guincho e apertou o botão, pondo-o em funcionamento. Assim que a corda ficou firme, o barco foi se inclinando consideravelmente para este bordo, puxando para baixo pelo peso do peixe. Será que esse guincho vai aguentar mesmo, hein, o Quint? Disse Brody. Parece que sim. Não conseguiria nunca tirar ele da água. Só que eu aposto que dá para trazer ele até a gente. O guincho girava devagar, gemendo, dando uma volta completa a cada 3 ou 4 segundos. A corda, repesada, espalhava pingos d'água por toda a camisa de Quint. De repente, a corda começou a vir muito rápido e ficou presa no guincho, completamente embolada. O barco deu um estalo e aprumou-se. A corda rompeu? Disse Brody. Não, porra! Quint gritou. E agora Brody via medo em seu rosto. O filho da puta tá vindo aqui para cima, disse Quint. Ele correu para os controles e acelerou o motor, levando o barco para a frente, mas era tarde demais. O peixe emergiu bem ao lado do barco, como um ronco estrondoso. Subiu verticalmente, e num instante de horror, Brody quase perdeu o fôlego ao ver o tamanho do corpo do animal. Ao elevar-se acima do barco, ele impediu a passagem da luz. As barbatanas peitorais pairavam como asas rígidas e retas, e quando o peixe caiu para a frente, pareciam ir para cima de Brody. O peixe estatelou-se sobre a popa do barco, espatifando-a e levando o barco para baixo das ondas. A água inundou a amurada. Em segundos, Quint e Brody estavam com água na altura dos quadris. O peixe ficou ali, deitado, a mandíbula
a menos de 1 metro do peito de Brody. O corpo contraído e no olho negro, do tamanho de uma bola de beisebol, Brody pensou ter visto sua própria imagem refletida. Maldita seja sua alma negra! Berrou Quint. Você afundou o meu barco! Um barril flutuou para dentro da cabine, a corda se revolvendo como uma serpente. Quint agarrou o dardo do arpão que estava na ponta da corda e, com a própria mão, afundou-o na barriga branca e macia do peixe. O sangue brotou do ferimento e apanhou suas mãos, banhando-as no sangue. O barco estava afundando. A popa estava completamente submersa e a proa começava a se elevar. O peixe rolou da popa e deslizou para baixo das ondas. A corda, amarrada ao arpão que Quint havia enfiado no peixe, foi atrás. De repente, Quint desequilibrou-se e caiu de costas na água. A faca! Gritou, levantando a perna esquerda acima da superfície. E Brody viu a corda enrolada ao redor do pé de Quint. Brody olhou para a murada do estribordo. A faca estava lá, enfiada na madeira. Ele disparou até ela, soltou-a e voltou num esforço enorme para correr em meio à água cada vez mais e mais profunda. Não conseguiu mover-se rápido o suficiente. Viu aterrorizado e sem nada poder fazer. Viu Quint tentando alcançá-lo em desespero com as pontas dos dedos, os olhos arregalados e suplicantes, sendo puxado lentamente para dentro da água escura. Por um momento, fez-se silêncio, exceto pelo som do barco sugando a água e afundando lentamente. Brody estava com água na altura dos ombros e agarrou-se desesperadamente ao mastro. Uma almofada de flutuação surgiu ao seu lado e Brody a agarrou. Elas podem mantê-lo boiando. Brody lembrou-se de ouvir Hendricks dizer. Se você for um menino de 8 anos. Brody viu a cauda e a barbatana dorsal do tubarão aparecerem na superfície a uns 20 metros de distância. A cauda abanou uma vez para a direita, outra para a esquerda, e a barbatana dorsal moveu-se para mais perto. Vai embora, desgraçado! Berrou Brody. O peixe continuou vindo, quase sem se mover, chegando bem perto dele. Os barris e o emaranhado de cordas seguiam atrás. O mastro afundou por completo e Brody o soltou. Tentou nadar até a proa do barco, que agora estava quase totalmente na vertical. Antes que pudesse alcançá-la, a proa subiu ainda mais, e então, rápida e silenciosamente, deslizou para debaixo da superfície. Brody agarrou-se à almofada e descobriu que, segurando-a com os braços sobre ela e batendo com os pés com frequência, conseguia flutuar sem se cansar. O peixe chegou mais perto. Ficou muito perto dele, e Brody pôde ver seu focinho em forma de cone. Gritou, num brado de desespero catártico, e fechou os olhos, à espera de uma agonia que não podia sequer imaginar. Nada aconteceu. Ele abriu os olhos. O peixe estava quase tocando, distante dele uns 50, 60 centímetros, mas parou. Então Brody assistiu o corpo cinza chumbo começar a naufragar no escuro. Parecia dissolver-se, uma visão a se apagar naquele abismo. Brody pôs o rosto dentro d'água e abriu os olhos. Viu, em meio à penumbra da água salgada que lhe ardia os olhos, o peixe submergir numa espiral lenta e graciosa, arrastando atrás dele o corpo de Quint. Braços estendidos para os lados, cabeça virada para trás, a boca aberta num protesto mudo. O peixe sumiu de vista, porém, sem poder afundar por completo por conta dos barris que estavam presos a ele e se mantinham à tona. Parou em algum lugar além do alcance da luz, com o corpo de Quint parado, suspenso acima dele.
Uma sombra rodopiante lentamente na penumbra. Brody ficou observando até que seus pulmões doeram, pedindo ar. Levantou a cabeça, limpou os olhos e enxergou na distância o ponto preto da caixa d'água. Então começou a bater os pés em direção à costa. Fim da parte 14. O capítulo final. Tubarão. Jaws, de 1974. Escrito por Peter Bentley. Dedicatória. Para Wendy. Introdução. Tubarão foi o resultado de uma paixão de infância. Como milhões de outras crianças, desenvolvi, desde cedo, um fascínio por tubarões. Por ter passado meus verões em Nantucket, uma ilha no Oceano Atlântico a uns 50 quilômetros do continente, pude me entregar a essa paixão com frequência e regularidade. As águas em torno de Nantucket eram ricas de vida selvagem, incluindo tubarões de várias espécies, tubarões-areia, tubarões azuis, tubarões macros e, apesar de à época eu não saber, grandes tubarões brancos. Quando meu pai, meu irmão e eu íamos pescar em dias de vento fraco, víamos as barbatanas dos tubarões zigue-zagueando pela superfície calma do mar. Para mim, significavam o desconhecido e o misterioso, de um perigo invisível e de uma ferocidade irracional. Durante a adolescência e início da minha juventude, li a maioria dos livros sobre tubarões que havia disponíveis. Não havia muitos. E em um, li uma matéria num jornal sobre um pescador que havia arpoado um grande tubarão branco de mais de 2 toneladas na região de Long Island. Eu me lembro de, na época, pensar: meu Deus, o que será que se aconteceria se um desses monstros chegasse numa região de veraneio e não fosse embora? Guardei a matéria na carteira e, por um bom tempo, não pensei mais a respeito. Aí, vi um documentário chamado Morte Branca em Água Azul. Era a história de uma expedição liderada por Peter Gimbel, um herdeiro de uma loja de departamentos e aventureiro profissional, na busca e filmagem de um grande tubarão branco. Morte Branca foi e é, na minha opinião, o mais primoroso filme que já foi feito sobre tubarões. No mesmo ano, o ótimo livro de Peter Mattinson sobre a expedição Blue Meridian foi publicado, e os dois eventos não somente confirmaram meu fascínio por tubarões, como também impulsionaram as engrenagens do romance na minha cabeça. Eu não me interessava por contar uma história de terror de uma nota só, tubarão comendo homens. Não. Me concentrei na questão sobre o que realmente aconteceria se um predador gigantesco fechasse o cerco sobre um balneário. A primeira reação das autoridades, pensei, seria a de tentar abafar o problema na esperança de que ele fosse embora. A maioria da receita de alguns balneários são provenientes do verão, e um pânico decorrente de um ataque de tubarão poderia arruinar os negócios da estação. Claro, no segundo ou terceiro ataque fatal, seria impossível manter o silêncio. Quem seriam as autoridades? Um chefe de polícia, provavelmente. Não seria interessante se ele fosse um homem que temesse e detestasse a água? Quem seria sua esposa? Teria filhos? Eles procurariam ajuda de uma autoridade em tubarões? Um biólogo marinho, talvez, cuja ambição fosse estudar o tubarão e não matá-lo. E como a cidade reagiria ao forasteiro? Todas essas perguntas e outras 10.000 me assaltaram assim que comecei a contar a história para mim. Logo, a história começou a se contar por si só, e de vez em quando os personagens fugiam do meu controle, correndo em várias direções. Eu os trazia de volta, conversava com eles e decidia se seus destinos seriam ou não apropriados. Quando eu estava escrevendo Tubarão, o movimento ecológico que conhecemos hoje não existia. Sim,
Havia iniciativas em formação para salvar baleias. Sim, as pessoas estavam conscientizadas de que a poluição do ar e da água era um problema. Sim, pesticidas e outros materiais tóxicos estavam sendo reconhecidos como perigosos para pássaros e peixes. Mas para a população em geral, os oceanos permaneciam como sempre foram, eternos, intocáveis, capazes de se manterem ilesos independentemente do que os homens jogassem neles. Quanto aos tubarões, bem, só algumas pessoas no planeta sabiam algo sobre tubarões. Para a maioria, especialmente para os pescadores e mergulhadores, a verdade absoluta era: tubarão bom é tubarão morto. Eu me orgulhava de saber mais sobre tubarões do que as pessoas em geral. Todavia, sucumbia à lenda e a aceitava, ou as aceitava, pois elas eram como uma legião, assim como a verdade. Tubarões atacavam barcos? Claro que atacavam. Atacavam alvos humanos? Pode apostar. Eu tinha lido sobre vários ataques de tubarões. Eles ficavam numa única área, matando e matando até que fossem pegos e mortos ou acabassem com o estoque de alimento? Com certeza. E aquele tubarão que foi até um rio de Nova Jersey e matou 4 pessoas? Muitas vezes eu assegurava aos meus entrevistadores que cada um dos episódios relativos ao comportamento do tubarão em Tubarão, o livro, lembre-se, não o filme, realmente aconteceu. Não todos de uma vez, não com o mesmo tubarão, mas no decorrer dos anos e no mar em algum lugar do mundo. Eu estava certo também. Cada episódio descrito no livro aconteceu, não pelas razões que eu coloquei, nem com os resultados que eu havia imaginado. Passaram-se anos até eu aprender as verdades biológicas e comportamentais sobre tubarões em geral, e em particular sobre os grandes tubarões brancos. Aprendi sobre eles devagar, em primeira mão, geralmente na companhia de cientistas, de pescadores ou de mergulhadores, e cada descoberta era fascinante, apesar de um tanto humilhante. Uma das primeiras lições que aprendi foi que tubarões não perseguem ou atacam seres humanos, como eles evitam os humanos sempre que possível. Afinal, somos uns forasteiros grandes, barulhentos e feios, que até onde um tubarão sabe, podem se impor como um perigo mortal e os mordem muito raramente. Eles nem gostam do nosso sabor. E os grandes tubarões brancos geralmente cospem os humanos de volta porque eles são muito ossudos e sem gordura, se comparados a focas, claro. Com o conhecimento acumulado de dezenas de expedições, centenas de mergulhos e incontáveis encontros com tubarões de muitos tipos, veio a descoberta de que eu nunca poderia escrever tubarão nos dias de hoje. Eu jamais demonizaria um animal, especialmente um que é muito mais antigo e muito mais bem sucedido em seu habitat do que o homem foi ou um dia será. Um animal que é vitalmente necessário para o equilíbrio da natureza no mar, e um animal que iremos, se não mudarmos nossos comportamentos destrutivos, extinguir da face da Terra. Quando o Tubarão estava quase pronto para ser publicado, minhas ambições com relação a ele eram modestas, para dizer o mínimo. Eu sabia que ele provavelmente não seria um sucesso comercial. Em primeiro lugar, era meu primeiro romance, e salvo raras exceções como E o Vento Levou, os primeiros romances tendiam a mofar intactos nas prateleiras das livrarias. Em segundo lugar, era um primeiro romance sobre um peixe, e eu não me lembrava de nenhum sobre peixes que tivesse sido um sucesso de crítica ou de vendas. Além disso, eu tinha certeza de que ninguém nunca faria um filme do livro, porque era impossível capturar e treinar um grande tubarão branco, e a tecnologia do cinema não era boa o suficiente para criar uma cópia verossímil ou uma versão mecânica. O livro foi publicado na primavera de 1974 e, no geral, obteve críticas favoráveis. Alguns leitores e críticos mergulharam nele com prazer. Fidel Castro disse ao repórter da National Public Radio que Tubarão, Tiburón, nas edições em espanhol, era uma metáfora maravilhosa sobre a corrupção do capitalismo.
Outros críticos o descreveram como uma alegoria sobre o caso Watergate e uma história clássica sobre a amizade entre os homens. Não muito tempo depois de sua publicação, Tubarão chegou à lista dos livros de capa dura mais vendidas do New York Times e permaneceu lá por semanas. Entretanto, nunca chegou a ficar em primeiro lugar. Um livro irritante sobre um coelho, Watership Down, recusou-se a arredar o pé do primeiro lugar. Já com a brochura, a história foi completamente diferente. Ficou em primeiro lugar durante meses nas listas do mundo todo. Só nos Estados Unidos vendeu milhões de exemplares. Mas este sucesso teve a ver, em parte, com a filmagem, preparação e lançamento do filme, com a brilhante promoção feita pelo editor da brochura em parceria com a empresa produtora do filme e com uma tremenda e fenomenal boa sorte. Senti-me muito recompensado com o passar dos anos ao ouvir de leitores que Tubarão foi o primeiro livro adulto que eles tinham lido e que os ensinou que ler poderia ser divertido, que Tubarão despertou-lhes um interesse que os levou a seguir carreiras em biologia marinha, soube por alguns professores universitários, que atribui-se o aumento de estudantes de graduação em ciências marinhas em geral e o estudo de tubarões em particular, diretamente ligadas ao livro e ao filme. Ou que Tubarão os ensinou que tubarões são super legais, que eles quiseram virar ecologistas. A cada ano, mais de mil jovens que não haviam nascido quando o livro foi publicado ou o filme lançado me escrevem para dizer o quanto estão horrorizados com o declínio das populações de tubarões ao redor do mundo. E para me perguntar como podem ajudar a salvar esses animais impressionantes que descobriram em Tubarão. Tubarão também me proporcionou uma segunda profissão. Eu sempre vim trabalhando com preservação marinha, praticamente em tempo integral, apesar de ainda nutrir um grande desejo de mergulhar ao lado dessas criaturas enormes em locais remotos e sentir que abandonaria quase tudo pela chance de ir até esses lugares para visitar grandes tubarões brancos debaixo d'água. Não sei o quanto posso fazer por eles, não sei o quanto alguém pode fazer. Mas o que eu sei é que, depois de tudo o que recebi dos tubarões, me sentiria um ingrato se não retribuísse de alguma maneira. Antes de o livro ter sido publicado, me encontrei com Richard Zanuck e David Brown, os produtores para quem a Universal Pictures havia comprado os direitos para filmar Tubarão. Apesar de não ter, de maneira alguma, sabido à época, tive uma sorte imensa de estar em suas mãos. Mais tarde, todos nós acharíamos que tínhamos muita sorte de estar nas mãos de um gênio de ação chamado Steven Spielberg, mas à época não havia jeito de termos essa noção. Richard e David não somente eram encantadores, afáveis e brilhantes, com décadas de conhecimento e experiência do negócio cinematográfico, mas também tinham o hábito de violar dois dos clichês mais antigos de Hollywood. Eles não mentiam e retornavam os telefonemas. Eu nunca havia escrito um roteiro cinematográfico, mas pedi para fazê-lo e consegui permissão para escrever os primeiros esboços de Tubarão. Em nossa primeira reunião, após uma troca de gracejos, Richard Zanuck me disse, estou parafraseando aqui, este filme vai ser uma história de aventura de A a Z, em linha reta. Então queremos que você corte tudo que for romance, tudo que for máfia, o que vai dispensar a atenção. Você, que nunca leu Tubarão, você, que viu apenas o filme, posso vê-lo franzir a sobrancelha. Posso ouvi-lo dizer para si mesmo, romance? Máfia? Do que é que ele está falando? Onde é que está tudo isso? Leia, por favor, e descubra por conta própria. Peter Bentley, em 2005. Peter Bentley, nascido em 1940 e falecido em 2006, pertence a uma das famílias literárias mais celebradas dos Estados Unidos. Seu avô foi o humorista Robert Bentley e seu pai, o romancista Nathaniel Bentley. Jornalista de sucesso, estreou na ficção com Tubarão em 1974 e com Cor Gottschalk escreveu o roteiro da adaptação para os cinemas. Sucesso instantâneo. Seu interesse pelos oceanos,
presente em todos os seus romances, data da infância, quando frequentava as praias da costa leste durante o verão. Escreveu dezenas de romances, muitos deles best-sellers, incluindo The Deep, Island, The Beast e Shark Trouble. Ao anunciar sua morte, em 2006, o obituário do The New York Times informava que Tubarão já havia superado a marca de 20 milhões de exemplares vendidos.